Como o São Paulo se comportou no empate em 0-0 com o Nacional em Montevidéu na abertura das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Nesse vídeo aqui no canal do Taticamente Falando, eu vou te mostrar detalhes do confronto, a estratégia de Zubeldia e como o duelo se desenrolou no Uruguai. Por isso que a gente já está com o campeão na tela com as formações iniciais de Nacional e São Paulo para entender um pouco como o jogo se desenrolou e falar um pouco também sobre as questões táticas desse duelo que acabou empatado em 0-0 no Uruguai. São Paulo com a sua formação inicial de sempre, sem nenhuma novidade, sem nenhuma mudança, não havia também muito por onde mudar nesse sentido dentro do jogo. O Zubeldia manteve aquilo que ele tem feito nessas últimas partidas, com o 4-2-3-1, que tem o Lucas pelo lado direito e o Luciano nessa faixa mais central, que tem sido alvo aí de muitas críticas por uma parte muito grande da torcida, que entende que o São Paulo perde um pouco no sentido da criação com o Luciano nessa faixa um pouco mais central. A favor dele tem o fato dele ser o artilheiro do time na temporada, um jogador que decide muitas vezes as partidas. Mas não vou começar falando do ataque não, que funcionou muito pouco, a gente vai chegar lá dentro do vídeo, mas mais para a estratégia que ficou muito clara do Zubeldia ao longo dos 95 minutos de jogo em Montevidéu. São Paulo entrou para essa primeira perna da Libertadores para congelar o Nacional, para esfriar o jogo de uma forma geral e para não permitir que o Nacional conseguisse fazer uma pressão, finalizar muito contra o gol do Rafael, criar diversas oportunidades de gol. Isso ficou muito claro pela estratégia, o posicionamento do time em campo e também os movimentos do São Paulo. O Nacional não saiu para pressionar alto o São Paulo dentro do jogo. A gente tem até algumas imagens que vão ilustrar um pouco isso, Uma marcação média do Nacional em vários momentos, não subindo para pressionar. Claro que existiram dentro do jogo alguns momentos que o Nacional subiu um pouco mais, pressionou, tentou tirar um passe, mas na maioria do confronto foi o Nacional que marcou numa zona mais intermediária para trás e tentou principalmente fechar os espaços do Luiz Gustavo, do Bobadilla e do Luciano, as três peças centrais do São Paulo. Um encaixe muito claro do Oliva, do Castro e do Sanabria nesses três jogadores. Então a ideia era não permitir que o São Paulo tivesse esse volume de jogo por dentro e, quando uma bola entrasse pelo lado, no Rafinha ou no próprio Wellington, mais vezes no Rafinha, que é por onde o São Paulo tenta sair, subir uma pressão para tentar recuperar e gerar um panorama de acelerar no espaço. Como mostra essa imagem, por exemplo, de uma transição que o Nacional encaixou, foram poucas ao longo do jogo, o São Paulo se comportou bem nesse sentido. Uma transição que o Nacional encaixou para tentar colocar Zabala, Betancur e o Galeano em condições de acelerar e finalizar. Muitas vezes quando o São Paulo saía para o jogo, então essa marcação média que eu citei, Sanabria fechando o Luiz Gustavo, o Castro fechando o Bobadilla, e aí Sanabria e o Galeano atentos ao posicionamento do Wellington e do Rafinha. Muitas vezes o São Paulo desenhava aqui uma saída de três com o Rafinha ficando um pouco mais. Não foi um jogo em que o Wellington apoiou muito, O Wellington fez um jogo muito sólido defensivamente, preocupado com o espaço nas suas costas também, mas não foi um jogo que ele apoiou muito, então a saída era de três, mas o Wellington oferecia sempre um suporte pelo lado. E a gente observou durante um trecho muito grande do jogo o São Paulo com uma posse muito horizontal. Alan Franco, Arboleda, Rafinha, Bobadilla, Luiz Gustavo, sem muita progressão. O Zubeldia até falou um pouco sobre isso na entrevista depois do jogo, que na visão dele faltou São Paulo progredir um pouco mais no campo, e acho que era parte do plano. Você esfriar a posse esfriar o ímpeto do rival com uma posse dentro do seu campo, trabalhando, trocando passes, sem avançar, e o tempo vai passando, Por isso que o Nacional tinha alguns desses gatilhos. Então, bola entrava no Rafinha, o Zabala vinha para fazer uma pressão. Bola em Arboleda e Alan Franco, muito esporadicamente o Betancur subia para tentar incomodar um dos dois. Bola no Wellington, Galeano vinha. Bola no Bobadilla e no Luiz Gustavo numa faixa mais central, tinha o Castro e o Sanabria de perto. Sanabria de muito bom jogo, ele e o Oliva. Oliva muito bem também. Camisa 8, muitas vezes subindo uma pressão, ganhando muitos duelos no setor de meio campo. Mas se o Luiz Gustavo, por exemplo, recuasse para jogar ao lado de Arboleda e Alan Franco e o Rafinha se projetasse um pouco mais, o Nacional não tinha o ímpeto de subir para sufocar um passe. Porque sabia que um desequilíbrio podia gerar, um desequilíbrio nessa pressão podia gerar um espaço para o São Paulo atacar. Então, ao passo que o São Paulo foi muito cauteloso dentro do jogo, muito conservador, essa não é uma palavra ruim para definir o jogo do São Paulo. O São Paulo foi conservador de uma forma geral. O Nacional tampouco sufocou tanto essa marcação, porque tinha esse panorama de tentar apertar em setores muito específicos do campo para retomar e tentar acelerar. O Nacional teve ao longo do jogo, de uma forma geral, 4 oportunidades de gol. Muito pouco para o volume até de chegadas que o time teve. O Nacional teve 30% de posse, mais ou menos, finalizou 14 vezes, mas dessas 14 a gente dá para tirar aí 4 boas chegadas, 2 em cada tempo. No primeiro tempo teve uma transição, que no momento que o São Paulo sobe, o Nacional recupera, é uma bola que acaba cortada pelo Wellington, e depois tem uma indefinição entre Lucas e Luciano na entrada da área, que o Oliva recupera
e finaliza a bola para fora. No segundo tempo também o Nacional voltou a ter ali duas oportunidades, né? Uma chance com o Zabala num cruzamento que o São Paulo não conseguiu cortar e ele acabou finalizando para fora, e uma outra finalização do Bentancur, né? Uma bola que o Sanabria retoma no meio, serve o Bentancur e o Rafael faz uma das suas poucas defesas dentro do jogo. Então, de uma forma geral, foi um São Paulo que entrou em campo para correr poucos riscos. E correu poucos riscos, é fato isso. Não dá para fugir dessa análise. O São Paulo entrou em campo com essa estratégia, era muito claro, esfriar o jogo, correr poucos riscos, e isso não aconteceu. Muito bom jogo aéreo do São Paulo, Arboleda e o Alan Franco fizeram um jogo muito correto nesse sentido, cortando a maioria dos cruzamentos. Se você for olhar até o índice de aproveitamento das bolas levantadas na área do Nacional foi muito baixo dentro do jogo de uma forma geral, então muitos cruzamentos cortados. Me lembro de uma cabeçada do Coates e esse outro lance do Zabala que eu me referi há pouco, que tem uma raspada do Bentancur na primeira trave, ela sobra para o Zabala e ele não acerta a finalização. Então foi muito pouco criativo, né, o jogo do Nacional, que é tecnicamente um time bastante frágil, acho que é preciso dizer isso também. É um time que não tem tantos recursos assim, muita força no meio campo, Castro, Zabala e o Sanabria fizeram um bom jogo de uma forma geral, no sentido da marcação, mas eles não são criativos, é um time muito pendente dos apoios do Lozano por um lado para buscar os cruzamentos, ou das diagonais que o Zabala possa fazer, que é um jogador de muita força também para tentar abastecer o Bentancur dentro da área, um time que levanta muita bola na área. É um jogo muito calçado nessas possibilidades, né? São Paulo voltou do intervalo até com uma mudança, o Rato veio para a vaga do Ferreira, me parece que por uma questão de física, né, de lesão, que mudou o Lucas de lado. Isso não chegou a alterar muito o panorama do jogo. São Paulo teve um momento dentro do segundo tempo, durante uns 8 minutos mais ou menos, ali no minuto 60 até os 68, que conseguiu ter uma sequência de posse e progredir mais no campo, mas não chegou a gerar finalizações desse jeito, né? Avançou mais casas, trocou mais passes mais distante da sua área, mas não foi necessariamente o São Paulo, nesse período do jogo ao qual me refiro, que tenha criado algo. O São Paulo vai finalizar a primeira finalização do São Paulo acontece com 30 do segundo tempo, que é um chute do Luiz Gustavo para fora. Acho que esse é um aspecto que a gente pode olhar assim. Essa excessiva cautela para esfriar o jogo fez do São Paulo, essa postura muito conservadora, fez com que o São Paulo não avançasse no campo. E em alguns momentos se ofereceram possibilidades para que o São Paulo ganhasse casas, chegasse para fazer um cruzamento, uma finalização de média distância. Eu acho que a parte da estratégia de esfriar e cozinhar o jogo, pensando na decisão de 180 minutos e de levar o empate para casa, que não era ruim de uma forma geral, você tem um ponto negativo do ponto de vista ofensivo. Ofensivamente, o time, com a qualidade que o São Paulo tem, criou muito pouco. E é muito pouco você olhar para um universo de um confronto. Teve uma finalização do São Paulo em 95, mais ou menos, minutos de jogo. O Lassarte até fez algumas mudanças, né, dentro do Nacional para tentar colocar o time no jogo. Depois desse período ali no minuto 60, que o Nacional parecia perder um pouco de energia, né? Então ele vai mexendo no meio campo de forma geral. Troca o Castro pelo Rodrigues em um primeiro momento, depois sai o Zabala para a entrada do Nico Lopes, o que muda o Recoba, que tinha entrado na vaga do Galeano aqui na direita em um primeiro momento de lado, ele vai jogar lá na esquerda, né? E o Nico Lopes sendo praticamente um segundo atacante aqui, já junto com o Eraso, que entrou para ser essa peça de mais presença na área. Mais pro fim do jogo veio o Pereira para ser um 10 aqui na vaga do Sanabria, né? E o Nacional tentando pressionar muita passagem do Lozano por esse corredor. Até por isso o Zubeldia responde com as entradas do Nestor, no primeiro momento, né? Ele entra primeiro na vaga do Luciano, que empurra o Lucas para o centro. E ele vem fazer esse lado até para ajudar nessa marcação contra o Lozano. E mais adiante do Araújo, né? Do Michel Araújo na vaga do Lucas, que traz o Nestor de volta para o centro. O Araújo vem fechar um lado aqui. Aí já nos 7, 8 minutos, 10 minutos finais, onde o Nacional se lança mais ao ataque com menos ordem para tentar ganhar o jogo, muito a partir, como eu disse, dessas bolas erguidas na área. Então ficou muito claro que o São Paulo entrou em campo no Uruguai para fazer um jogo de poucos riscos. Poucos riscos com a bola e poucos riscos no momento de se defender também, aproveitando-se muito da solidez, né, que a dupla, principalmente Arboleda e Alan Franco, oferece, além do Rafinha de um lado, o Wellington do outro, Bobadilla e Luiz Gustavo à frente da defesa, no trabalho sem a bola também, um bom jogo de uma forma geral. Repito, na minha avaliação, São Paulo, com a posse, deixou um pouco a desejar. Um time com a qualidade que o São Paulo tem, mesmo pesando todos os aspectos. O jogo de Libertadores, fora de casa, com a pressão ali de um estádio lotado, da torcida adversária, com a qualidade que o São Paulo tem, terminar o jogo com tão pouco ofensivamente, com poucas oportunidades, com poucas chegadas até ao campo de ataque, algo até admitido pelo Zubeldia na coletiva após o jogo, é uma questão aí a se pensar, talvez, em outros jogos, que uma estratégia parecida com essa possa ser utilizada.
não é um crime você jogar fora de casa para empatar um jogo eliminatório. É preciso, como eu disse, pensar nessas duas pernas. Mas de uma forma global, a qualidade do São Paulo faz com que todos pensem que o time pode, ofensivamente, mais do que ele produziu no Parque Central de uma forma geral, nesse empate em 0-0 contra o Nacional do Uruguai.